Essa live já tem uns dias, na verdade já tem mais de 20 dias, que o Senhor estava me inquietando para fazer uma live específica. Nós temos o Ministério ROD, que é o Ministério de Mulheres aqui da nossa igreja. E nós já passamos aí, né, de mais de 60 dias, já vai para 90 dias nessa crise toda, nessa pandemia. E tem sido dias difíceis. E nós estamos no relógio de oração, já estamos no quinto, terminando o nosso quinto relógio de oração, que a cada 14 dias a gente vai trocando os horários e buscando ao Senhor, cada dia um devocional. E eu fui ler essa palavra aqui e o Senhor me inquietou muito para fazer sobre esse tema. Nós vamos, para você que nos acompanha, nós vamos analisar, o tema é em análise. Talvez você pense que é pela Caixa Econômica, eu usei sim. A gente tem que aproveitar o momento, né, irmãos? Então, mas na verdade, nós vamos analisar aqui um texto que eu acredito que você já leu esse texto, o Senhor já ministrou no seu coração através desse texto, mas nós vamos aqui com essas mulheres abençoadas, lindas, cheias do poder de Deus, comentar sobre essa passagem. Está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao seu marido: sei que esse homem sempre veio aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem, entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar o seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e levou à mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse ao seu servo: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher: acaso
Eu te pedi um filho, meu senhor. Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro, pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Amém? É um texto longo, mas eu precisava ler para que você entendesse essa história. Essa história está em 2 Reis, capítulo 4. Fala de uma mulher muito joia, uma mulher proativa, que ela reconheceu que que Eliseu era um homem de Deus. Que Eliseu era um santo homem de Deus. E ela tinha posses, tinha condições, e ela preparou um quarto para ele. E deixou ali ao dispor. Quando ele chegasse, ele ia aproveitar daquele conforto simples. Ela preparou para aquele servo de Deus. E aí vem uma situação muito difícil. Ela não tinha filhos, o seu marido já era velho, e o Senhor abençoa ela através da vida de Eliseu. E ela concebe. Imagine você, mãe, que ama o seu filho, que talvez você não declarou, como ela não pediu nada para o servo de Deus, mas ele abençoou ela. E quando ela tem aquele filho, o filho cresce, já está lá, já acostumou, ela já é mãe, ela já tem a sua rotina, ela apropriou, ela tomou forma de mãe, toda a sua vida muda. Porque como nós sabemos que a partir da gravidez, a nossa vida já muda, assim, muda muito. Muda o nosso corpo, muda a nossa mente, nossas emoções. Aqui nós temos uma gravidinha, que é a Carla, né? E a gente já percebe a diferença, né, Rogério? Nós temos também uma gravidinha aqui conosco, linda. E a gente percebe muitos sinais. Agora o filho já fala, já anda. E vem o dia mau. Dia que aquele filho sente uma dor e morre nos braços. Imagine você perder o seu filho. Imagine você amar tanto a ponto de dar a sua vida e você recebe um presente. Quando você toma forma de mãe, você cuida dele e ele falece. Essa mulher, irmãos, é um exemplo de uma mulher, assim, de verdade, uma mulher que vai além, sabe, da mulher que nós às vezes vemos, às vezes que nós somos. Essa mulher aqui, ela deixa o seu filho, o corpo do seu filho lá na cama. Ela passa pelos servos, ela passa pelo marido. O marido dela pergunta, indaga ela por que ela vai lá. E ela fala, olha, não se preocupe. Você que imaginou, irmãos? Não se preocupe. O corpo do seu filho está lá, no quarto do profeta. E essa mulher olha para o marido dela e fala, não se preocupe. E eu acho fenomenal que ela vai até o servo de Deus. Ela vai até o profeta, aquele que abençoou ela, aquele que declarou vida, que declarou o milagre. Ela não rodeia, ela não vai para outros caminhos, ela não muda ali as suas definições, nós vamos falar sobre isso, e ela vai até o profeta. Imagina essa situação. O que ela tem nas mãos? Um corpo. O que ela tem nas mãos? Um filho morto. E ela para tudo e decide fazer algo que talvez eu, Michele, não teria essa força. Essa mulher, ela teve um poder fantástico. E nós vamos aprender aqui com ela. E nós vamos entrar nesse aspecto do poder aqui, que essa mulher, a situação dela não mudou a percepção e as suas definições. E eu vou chamar aqui para comentar essa psicóloga linda que eu amo, a Aline, para falar sobre um ponto muito do equilíbrio. É com você, Aline. Amém. Boa noite, a paz, boa noite. Quero agradecer, Michele, o privilégio de estar aqui com pessoas incríveis, né?
A Mana, que fazia tempo que a gente não se via, a Mana 1 e a Mana 2. E todas vocês, obrigada pelo privilégio de poder participar aqui com mulheres incríveis. E vamos então falar um pouquinho. Essa mulher, ela era repleta de características. E a principal que ela nos ensina é o equilíbrio emocional. O versículo que me chama muita atenção, se eu não estiver enganada, é o versículo 25. Quando fala assim: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? E ela responde: tudo bem. Que resposta é essa? Como assim? Vai tudo bem. Ela vai, tudo bem. Hoje nós vivemos um momento diferente na nossa vida. Um momento de crise. E aquela mulher estava vivendo exatamente um momento de crise. Como a Michelle falou, para nós mães, é muito difícil, para mim pelo menos, eu não consigo imaginar a perda de um filho. Não dá. Passei pela experiência de quase morte do meu filho. E aquilo é algo assim, é uma dor, é um vazio, é algo absurdo. Não dá para imaginar. E aquela mulher, naquele tempo, ela sai, deixa o corpo do seu filho e dá essa resposta para todo mundo que ela encontra. Está tudo bem. Mas a gente só pode ter controle daquilo que a gente conhece. Nós temos aqui outra Andressa, psicóloga, e a Michelle, que é estudante de psicologia. Também, Verônica, estudante de psicologia? Que bênção. Então, assim, nós só temos controle daquilo que nós conhecemos. Então, o equilíbrio emocional é a capacidade que eu tenho de enfrentar um momento de crise, de enfrentar mudanças, que é inerente à nossa condição humana. A gente está vivo. Então, mudança vai acontecer. E nem sempre mudança traz só coisas boas. Mudanças, muitas vezes, nos desestruturam. E ter o equilíbrio emocional significa justamente isso. Como que eu passo por essas mudanças? De que forma que eu vou reagir a essa nova situação que tem me apresentado? Aí sim, eu começo a me conhecer, que é o que chama de autoconhecimento. Que é o princípio da inteligência emocional. A inteligência emocional tem 5 princípios. E 2 deles, um é o autoconhecimento, o outro é o autocontrole. Mas eu só consigo ter autocontrole daquilo que eu conheço. E para eu conhecer, para eu ter equilíbrio, eu tenho que parar. Eu gosto de falar que eu não consigo trocar o pneu do carro com o carro andando. Não tem como. Eu só vou conseguir parar e me perceber as minhas emoções, perceber os meus sentimentos, nominá-los, quando eu paro e percebo o que eu senti e como eu reagi diante daquela situação. Então, é necessário a gente parar hoje, nesse momento, e nominar os nossos sentimentos. É muito interessante em consultório, a Andressa deve ter essa experiência também, a caixinha de emoções. Às vezes o paciente chega tão confuso nas suas emoções, que a gente entrega a caixa com a carinha tipo do smile, com várias fisionomias, para que ele consiga, pelo menos ali através daquela figura, falar para a gente o que ele está sentindo. E a gente tem uma surpresa muito grande. Não consegue falar para nós o que é aquele sentimento. Eu falo que esse momento de crise é um momento providencial por Deus, porque nós acreditamos que nada acontece sem autorização de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então eu falo que esse momento é o momento que Deus nos deu a oportunidade de colocarmos a nossa casa em ordem. A casa física, a estrutura, porque às vezes com o ativismo do dia a dia, hoje é raro nós temos mulheres só cuidando da casa, a maioria são profissionais. Então a gente tem jornada tripla, quádrupla, quíntupla e assim vai, né? A minha rotina em casa era sair às 5 e chegar às 9, 10 da noite.
Então, assim, e vamos que vamos. Então, a gente tem, por causa desse ativismo, às vezes a gente não cuidava da nossa casa física. Nós temos a nossa casa espiritual. Como está você e Deus? E a nossa casa que a gente mais abandona, a casa emocional. Nunca teve-se tantas doenças emocionais como nesse tempo. E a gente vê a falta de equilíbrio em todas essas situações. Essa mulher é fantástica. A situação que ela estava vivendo não mudou a maneira dela de se comportar. Quando a gente parte do princípio que tudo começa na mente, então a maneira como eu penso, ela interfere diretamente na maneira como eu me comporto. Muitos comportamentos refletem exatamente como está a sua alma, como estão as suas emoções e a sua mente. Vou deixar a pergunta para você pensar. De que forma você tem se comportado em momentos de crise? Essa mulher, então, de uma maneira que eu não consigo explicar, a psicologia também não consegue explicar, porque é um alto nível de equilíbrio, esse nível aí, né, Andressa, não existe. É algo divino, vem do trono do Pai. Porque para nós, mães, ver um filho morto, pegar e levar para o lugar que ela considerava santo. Porque naquele lugar passava o homem de Deus. Uma coisa que nos chama a atenção nessa mulher é que ela tinha conhecimento e ela entendia e honrava aquele homem de Deus. Ela sabia que aquele era um homem de Deus e a quem aquele homem vinha, pelo nome de quem? Que vinha em nome de Deus. Então ela levou aquele menino para aquele lugar que era santo. A situação não muda. Não mudou para aquela mulher a confiança que ela tinha em Deus. Não mudou. Então ela leva ali para o secreto. E é tão interessante como que aquela mulher, ela toma providências. Providências necessárias e reais. Né? Ela vai na maior, eu acho que calma não posso dizer. Eu quero só abrir um parêntese, que ter equilíbrio emocional não significa que a gente anula as nossas emoções. Não. A gente não suprime as nossas emoções demonstrando equilíbrio emocional. A gente só não entra em desespero. Porque o desespero, ela muda a situação. Você paralisa. O desespero faz com que você não enxergue providências a ser tomada. O desespero faz com que você esqueça, inclusive, quem é o Deus que está com você. Inclusive isso. Então, o desespero, nada resolve. Talvez se aquela mulher tivesse entrado em desespero, nós não estaríamos hoje falando sobre esse grande milagre. No exército, a gente aprende quando a gente está perdido na mata, como fazer então para sair daquela situação. É desesperador, você está na mata. E no treinamento que a gente faz de campo, a gente aprende o seguinte, que há alguns princípios para você conseguir achar o azimuth. O que é azimuth? A direção. E o primeiro é parar. O segundo é sentar. E o terceiro é observar. Quando você observa o que está em volta, você consegue ter uma direção. E aquela mulher então parou. Ok, morreu. Mas eu sei quem pode resolver. Então ela pega, leva para o secreto. Quando ela leva ali para o quarto, ela está colocando de fato no secreto. E ali ela não fala para mais ninguém. Muitas vezes nós percebemos que as pessoas têm necessidade de falar sobre a sua dor para todo mundo. É uma necessidade do ser humano. Penso eu, em algumas situações, não todas, que é para estimular no outro a pena, a dó, para que o outro fale assim, coitada, tadinha da Michele, sofre tanto. Resolveu o quê? Nadinha, né? Então, não. Aquela mulher guardou aquela dor, que ela já conhecia, ela já tinha conhecimento daquela dor, porque ela não tinha filhos. E não ter filho naquela época significava que era uma mulher amaldiçoada, e ela era a vergonha da sua casa.
Então, a dor de não ter o filho, a frustração de não ter um filho, eram sentimentos conhecidos daquela mulher. Então, esse sentimento, ela veio de novo. Só que ela já conhecia. Como ela também conhecia quem poderia resolver. Então, ela vai para o secreto, guarda. A situação não muda as suas atitudes. Ela toma providência, pega o jumento com o seu servo, vai. Com afinco. Afinco, que é foco. Afinco, ela colocou uma coisa na cabeça, ela sabia o que ia ser resolvido e ela foi. Manteve no seu foco para que aquilo fosse resolvido. Chegou lá, manda então o moço, Eliseu manda o moço encontrar. E ela não fala para o moço o que estava na dor da sua alma. Por que todo mundo que chega perto da gente, a gente tem que expor, sendo que aquela pessoa não é capacitada para resolver o seu problema? A gente não tem que estar se expondo a todo mundo. A gente tem que se expor às pessoas que a gente sabe que vai nos ajudar. E aquela mulher, ela foi afim que se expôs exatamente a quem ia ajudar. Ah, mas ele era o moço do profeta. Mas não era o profeta. Há uma diferença. Ah, mas eu vi no Google para resolver o meu problema emocional. Mas o Google não é um psicólogo. Não é um psiquiatra. Para de se expor. Porque ela poderia ter lamentado todas as suas frustrações ali. Quantas vezes a gente vivencia isso? Uma vida de pessoas que vivem lamentando. E a gente tem até medo de perguntar como está. Porque a gente não sabe o que vai ser daquela vez. Bom dia, então, tem hora que a gente até evita. E se falar a paz do Senhor, é quase uma misericórdia. Porque é uma enxurrada de lamentações. Aquela mulher, ela não lamentou, mas ela foi exatamente falar sobre a sua dor para quem poderia resolver. Ela perdeu o filho da promessa. Para ela era inaceitável perder o filho da promessa. Então ela toma todas as suas providências. Ela toma providência, foi para o secreto. Ela vai com afinco e com agilidade buscar a quem poderia resolver. E ela fala dos seus problemas para a pessoa certa. E aí a gente já sabe que Eliseu manda primeiro o moço, mas não ia dar certo. E depois Eliseu vai. E ela foi persistente, porque ela falou que ela não ia sair dali enquanto Eliseu não fosse com ela. Porque ela sabia que a glória de Deus estava sobre o profeta. É equilíbrio? É, porque essa mulher, ela soube agir sob pressão. Sinceramente, eu não tenho isso. Peço a Deus, pela misericórdia dele, para que ele, algum dia, nesse processo, me ensine a ter pelo menos um pouquinho desse equilíbrio em situações difíceis. Porque foi uma situação que é inimaginável. Meu irmão, minha irmã que está nos assistindo aí, como você tem reagido hoje, nesse tempo de crise? Será que a sua vida, o seu comportamento tem sido medido pelas suas emoções? A situação que nós estamos vivenciando hoje tem mudado? Quem é o Deus que você pertence? Tem mudado todas as suas crenças? Essa mulher, ela sabia quem era o Deus a quem ela pertencia. Então houve ali um milagre. E Eliseu então, chega dentro daquela casa, faz o milagre. A primeira vez, ele deitou em cima, não deu certo. E ele então desce ali e começa a orar. Quem tem levantado um clamor dentro da sua casa? Ele começa então a orar ali em todos os cantos, chamando a glória de Deus para aquele lugar. Então é feito um milagre. E aquela mulher ali, presenciando tudo aquilo, estava doendo? Estava, lógico que estava. Eliseu fala que ele sabia, que Deus mostrou para ele que ela estava angustiada. Não mostrou o porquê, mas ela estava angustiada. O equilíbrio em nenhum momento tirou aquele sentimento de dor, de frustração, de desespero.
mas ela conseguiu manter firme, porque ela sabia em quem ela confiava. Então, o que aconteceu não mudou a situação. E que Deus nos ajude a quando vier situações, quando vierem tempestade, nós lembrarmos sempre de quem é esse Deus a quem nós pertencemos. A começar a parar, estacionar o carro e perceber as nossas emoções e como nós reagimos diante de cada situação que vem. Amém? Aline, e eu acho muito importante que você falou que a situação, ela não congelou aquilo que estava acontecendo dentro dela, porque o que a gente vê que tem muitas pessoas que agem no desespero ou até mesmo esconde as suas emoções e, e não sente isso, né? Eu, sim, estive perto de pessoas que perderam entes queridos e passou. Não sentiu, assim, foi ocupando tempo e tudo, depois de 2 anos. Quando ela teve que ficar só, que ela teve que assumir uma vida que não tinha mais, né, aquela pessoa que ela tanto amava. Aí veio forte a depressão, veio forte tudo aquilo que ela, sabe, deixou de sentir no momento certo. Então, eu queria que você explicasse, assim, um pouquinho desses efeitos da gente não sentir essas emoções. O fato é, quando a gente não expressa a dor da alma, o nosso corpo vai expressar. Eu não posso afirmar com 100% a respeito dessa mulher, mas com certeza, o corpo dela durante 2 anos penou. Ele deve ter sido acometido de inúmeras doenças, né? Quando nós não falamos sobre a dor, para começar a dor da alma, algo vai acontecer no seu corpo. O seu corpo, ele paralisa. Hoje nós temos as doenças psicossomáticas. E uma que a gente fala muito, que está muito em voga, que está sendo diagnosticada a rodo, porque faz tudo quanto é exame e não mostra nesse exame, é a fibromialgia. O que é a fibromialgia? Dor até no cabelo. É a dor geral, generalizada. Porque está me falando que aquelas emoções estão absurdas. E quando você não fala, a sua alma vai sim apodrecer. É necessário. É necessário. Não tem como eu querer uma cura se eu primeiro não mudar o meu pensamento que eu preciso de uma cura. Aí eu começo a ir em busca. Todo o processo de cura começa pela fala. Eu preciso voltar no lugar da dor, mas ninguém quer voltar no lugar da dor, porque eu preciso vivenciar. E vivenciar a dor de novo, mas a gente precisa, muitas vezes, às vezes está um paninho assim na dor, a gente tem que chegar, tirar, abrir aquela dor de novo, que está infeccionada com pus, mexe, a gente mexe para limpar, e mexe, vai doer, vai. Depois a gente vem cicatrizando. A cicatriz me fala que ali teve uma dor, que ali teve um acontecimento. Mas quando eu toco, ela não dói mais. Então nós precisamos viver sim. Precisamos viver o luto, precisamos viver a dor do momento, com equilíbrio. Com equilíbrio. Mas há pessoas, tem pessoas que não conseguem viver com equilíbrio e tem pessoas que simplesmente se calam diante daquilo, mas o corpo dela vai falar. Vem talvez um problema no endométrio, alguns tipos de câncer também. Então vem uma série de coisas no corpo denunciando aquela dor que deveria ter sido falada. Então é necessário. Se você quer cura, comece a falar da sua dor. Você vai ser curada. E, consequentemente, minha irmã, é impressionante. O corpo também é curado. Não é, nós somos tridimensionais. Então não adianta, né? Não adianta eu tratar só uma coisa que não vai dar certo. Você vai se entupir de remédio, não vai resolver nada. Vai fazer um paliativo, vai pôr um paninho por cima. Então, é muita coisa. A gente tem que tratar o espírito, o corpo e a alma. É o completo. E muito obrigada por essa explicação. E eu estava lendo um livro essa semana e
por muito tempo a igreja se calou, se fechou, né? Sobre esse tratamento, né? Sobre essas três partes que nós precisamos cuidar. E ainda existem pessoas que são totalmente contra, né, esse acompanhamento terapêutico. E então, você vê que tem coisas que você vai resolver no secreto com o Senhor. Mas tem coisas que você tem que passar por esse processo. Ainda hoje, infelizmente, é visto a questão das doenças emocionais, como depressão, que leva à tentativa de suicídio, tudo, como algo demoníaco, né? Ou, se não é demoníaco, você está em pecado. Das duas, uma, né? Não pode ser uma doença, um desarranjo emocional, ou a depressão, em alguns casos, é um desarranjo neurobiológico. De fato, precisa entrar com medicação, porque a química do cérebro não está fornecendo os neurotransmissores o suficiente. Então, tem que entrar com medicação, não tem outro jeito. Então, assim, ainda hoje, infelizmente, é visto isso. Eu gosto muito de Romanos 12. Gosto demais. É o processo da transformação. A única forma da gente encontrar, e é muito parecido com o processo da transformação, da santificação da noiva de Cristo. Então, a única forma de eu viver a vontade que é agradável, boa e perfeita de Deus na minha vida, é passando por esse processo de transformação através da renovação da minha mente. Porque a única forma de eu, de fato, me comportar de uma maneira diferente é renovando a minha mente. Então não tem outra forma. E eu só vou viver o melhor de Deus nessa terra se eu entrar nesse processo. E quem que precisa disso? Todo mundo. Quando? Precisei ontem, preciso hoje, eu preciso amanhã. É de mamana caducana e é todo mundo sempre, até a vinda de Cristo. E a Aline esteve conosco ano passado. Em fevereiro, nós fizemos aqui um mês de ministrações específicas das emoções diante de Deus. E se você, né, pode ir no nosso canal do YouTube, @IPRGIM, tem lá essa ministração de Romanos 12, que ela ministrou aqui na igreja. Se você quer conhecer um pouquinho mais, entra lá no nosso canal e assiste essa palavra que é poderosa. Amém? Obrigada, Aline. E agora nós vamos aqui falar com a Andressa Ribeiro. A Andressa, ela, como nós vamos comentar aqui, já comentamos, ela vai falar de algo muito joia, porque a mulher sunamita, quando ela vê o problema, esse tamanho de problema Nós que queremos estava a resolução de sobre muitos ela, problemas. eu acho muito joia, Mas, porque sabe ela aquele se negócio? tornou a mais Você ora por mim? mas isso Sabe? mesmo. Foi a Infelizmente, né, a gente tem essa dificuldade de lidar com as nossas emoções. E isso, na verdade, é legítimo, porque a gente é muito instável, né? Eu acho que nós, seres humanos. E a gente até luta muito com isso, e eu aprendi a ver beleza nisso também, né? Que é uma coisa que o Senhor colocou em nós, que é justamente esse turbilhão de emoções que nós somos, né? É isso que torna a nossa vida colorida, é isso que nos torna diferentes. Mas aí a questão é que nós não podemos ser conduzidos por isso, né? As nossas emoções são muito importantes, elas nos dão informações, né, sobre o que está acontecendo, porque nem sempre a gente consegue processar racionalmente a coisa, né? E dizer, nossa, isso me abalou, isso me afetou, isso me entristeceu ou não. E aí vem a emoção e te fala, ó, isso fez você se sentir assim, significa que não foi muito bom, ou significa que foi bom. Então, essas emoções vão nos dizendo sobre nós mesmos, né? E isso é muito importante para a gente se autoconhecer, né? Para a gente se autoanalisar, para a gente entender como é que a gente está funcionando, que emoções a gente não consegue lidar direito, né? Porque nós temos isso também, né? Às vezes um lida melhor com a raiva, um lida melhor com a alegria, outros com a alegria já faz algumas coisas que não deveria, né? Já fica meio demais, outros de menos. Então, a gente precisa aprender, né? Como é que a gente reage a isso. Porque, como a Aline falou, o comportamento é a parte final, né? O ato final. Mas antes, a gente tem uma informação que chega, uma sensação, uma emoção que vem. A partir daí, a gente vai se comportar.
né? Então, muitas vezes a gente não tem a consciência. Como a Aline falou, a gente vê o quê? O comportamento. Porque nem sempre a pessoa vai saber falar o que ela está sentindo. Se ela gostou, se ela não gostou, se ela está bem, se ela está mal. Mas aí, quando você vai observar o que ela faz com aquilo, aí você consegue perceber melhor como é que ela está se sentindo. E é importante, né, a gente ter essa noção, saber se ler, saber se observar, porque só a partir desse ato de autoconsciência, né, eu consigo, de fato, ter o foco, né, o equilíbrio e ter a responsabilidade que eu preciso. Porque é muito fácil, né, na verdade, a gente viver culpando as pessoas. E eu sei que a nossa vida, ela é muito influenciada por todo mundo. Porque se fosse só o que a gente faz, estava bom demais, né? Eu sou autossuficiente, as pessoas não me afetam, nada me abala. Nossa, é o sonho. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? As pessoas nos afetam, né? O que elas falam, o que elas fazem, mudam as nossas emoções, o nosso comportamento. Mas nós precisamos também saber o lugar, né? Do que é meu, do que é das pessoas, né? De saber o que vem de mim, o que vem do outro. E entender que nem sempre o outro também está preparado. Assim como nós, né? Muitas vezes nós não sabemos lidar com as nossas emoções e o outro também não. E muitas vezes a gente tem a mania, né, de querer culpar os outros. Porque, de fato, o que as pessoas fazem nos afeta. Mas se nos afeta, nós temos que entender por que nos afeta, né? E eu costumo falar muito isso em terapia, né? Muito bom seria, né, se uma pessoa que está com problema no relacionamento chegasse, a gente pudesse trazer os dois, né? A pessoa que está com problema na família pudesse trazer todo mundo. Seria muito bom se isso acontecesse, mas não acontece, né? E aí a gente precisa aprender a lidar nesse meio. Muitas vezes a gente não consegue modificar as pessoas, né? Então eu vou ter que aprender a lidar nesse ambiente que está difícil, que está bagunçado, e assumir a minha responsabilidade nisso, né? E essa mulher sulamita, ela faz isso com muita maestria, né? De se autorresponsabilizar, não no sentido de que a culpa era dela, né, pelo que aconteceu, e não no sentido de que ela poderia fazer alguma coisa, né? Porque ela não poderia fazer nada. Só quem poderia fazer alguma coisa pelo filho dela era o Senhor. Mas ela teve a responsabilidade de dizer, olha, eu sei que ele faleceu, né? Eu sei que eu não posso fazer nada por isso. Eu sei que as outras pessoas também não podem fazer nada por isso. Mas eu sei de alguém que pode. E ela conhecia o Senhor, né? Ela conhecia Deus. Então, ela foi atrás de Eliseu porque ela sabia em nome de quem, né? Como a Aline falou. Em nome de quem Eliseu falava. Em nome do Deus que deu a ela algo que ela não poderia ter. Então, ela teve a responsabilidade no sentido de falar, eu sei quem é que pode me ajudar. E sei quem não pode me ajudar. Então, não adianta eu ficar em um autocontrole praticamente surreal, né? Mas no sentido de falar, olha, não adianta eu ficar aqui lamentando a morte do meu filho, embora isso seja muito doloroso, né? Eu creio que é a maior dor que o ser humano pode experimentar, né? Perder alguém que se ama, principalmente, né? O filho, o pai e a mãe, perder um filho. E ela experimentou essa dor, né? Muito grande, o ponto ápice, né? Da dor do ser humano. E ainda assim ela teve a capacidade de ter o equilíbrio, né? De ter um foco e falar, olha, eu sei quem pode me ajudar, eu vou até quem pode me ajudar, e o que vier no caminho não vai interferir, né? Que foi justamente o que ela fez. O marido dela veio, né? Uai, por que você vai? Não se preocupa, né? O moço, né, de Eliseu, Geazi, também veio no caminho, já a pedido do próprio Eliseu, né, para ver se estava tudo bem, para checar. Está tudo bem com você, o seu marido, seu filho? Tudo bem, né? E foi até, de fato, aonde ela tinha resposta. Isso é fantástico. E fantástico porque nos dá uma lição de aonde nós devemos ir, né? Onde é que a nossa resposta está. Porque muitas vezes a gente, como a Aline mencionou, a gente vai, na tentativa de aliviar, vai falando com várias pessoas, vai tentando aliviar o sentimento, vai tentando colocar para fora, e às vezes, né, nessa posição de vítima, tentando ter um tipo de consolo, mas nem sempre o que o Senhor tem para nos falar é o consolo, né? Nem sempre o que o Senhor tem para nos dizer é uma palavra boa, uma palavra de paz, né? Às vezes é uma palavra de confronto.
E a gente precisa se responsabilizar no sentido de entender o que eu estou passando e até onde eu tenho a resposta. E entender que nem sempre a resposta vai ser positiva, mas vai ser uma resposta que é boa. E no sentido assim de nós podermos entender o que a gente está sentindo e saber aonde é que a gente tem que falar, né? E nós precisamos ter muito cuidado com quem falar sobre as nossas coisas, né? Sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas intimidades, porque às vezes é conveniente naquele momento, né? Às vezes a gente está sentindo, a gente está confuso, porque as nossas emoções elas tiram a nossa condição muitas vezes de racionar as coisas, né? De pensar com clareza, e a gente acaba se perdendo no caminho. Muitas vezes a gente fala coisas que a gente se arrepende, né? Para pessoas que a gente não tem tanta intimidade, tanta confiança, né? Então nós precisamos ter cuidado e aprender com essa mulher de saber para quem a gente vai falar. Pessoa que podia olhar dentro dos olhos, né? Olhar nos olhos do profeta e falar assim: olha, você lembra? Você lembra que eu não pedi filho? Eu te pedi para você não me iludir. Imagina, irmãos. E se fosse outra pessoa que falasse, Eliseu poderia ouvir, sim, mas você lembra lá da história de Jesus? Ó, eu teve um propósito, irmãos. Vou falar heresia aqui não. Mas já pensou aquele lá, o Lázaro está doente. Jesus, beleza. Ficou lá, demorou pouco tempo, né, irmãos? Demorou muito tempo. E essa mulher, ela viu que era algo rápido, que ela tinha que ter uma ação rápida. E outra coisa que eu acho muito legal aqui é que essa mulher ela não protelou, né? Ela não deixou para amanhã. E volta lá no Éden, quando o Senhor vai, né, cobrar de Adão. Adão, você comeu do fruto? E Adão fala assim, não, Senhor. Foi a mulher que tu me destes. Ou seja, né, foi o Senhor que me enfiou nessa latada aí, com essa mulher difícil aí, e eu só entrei na cilada dela. Não. A gente tem que entender também a situação e aquilo que eu posso, preciso fazer de maneira rápida. Tem pessoas que, às vezes, eu já vivi várias vezes protelando. Irmãos, situações simples, trabalho de faculdade mesmo. Você tem um prazo. Você vai deixando. Chega no dia, você está perdendo o cabelo. Já teve dia de eu dormir, assim, 50 minutos na madrugada, porque eu tive que entregar um trabalho. Isso aí é um erro da gente mesmo, né? Quem nunca, né? Também. Mas só que a gente não precisava sofrer, a gente não precisava perder a noite de sono, né? E essa mulher, não, peraí. Eu vou lá no profeta, eu vou olhar para ele, chamar ele para ir. E se ele falou, não, já foi. Ela falou assim, olha, eu não vou sair daqui. Gente, se fosse o mensageiro ia embora e falar assim, ó, ele não vai vir aqui não. Aí ela tinha que ir lá, não, mas ela foi direto. Amém? Então vamos passar por uma parte também que é muito joia, que é com a Verônica de Paula, né, Verônica? Uhul! A Verônica, ela vai falar de uma parte que eu acho, assim, outro ponto muito importante da história da Sunamita. Essa mulher, como nós lemos aqui, ela tinha feito um pacto com o profeta. Ela tinha abençoado o profeta. Antes de ser abençoada com o filho da promessa, ela já abençoou o profeta. Ou seja, ela semeou primeiro. E ela fala, não, eu não quero. Mas quando o filho veio, ela recebeu. Mas eu acho muito joia que quando ela chega para o profeta, ela não vai cobrar o que ela fez para o profeta. Ela vai cobrar a promessa. E aqui, a gente pode perceber que ela não cobra por aquilo que ela fez, mas por aquilo que ela poderia cobrar. Porque como homens, mulheres, humanos, nós queremos dar e receber. Isso é normal. Mas entra também outras coisas que às vezes a gente esquece. Que se você faz algo de bom, a Bíblia diz que se você dá com a mão direita, a esquerda tem que ignorar. E essa mulher, ela nos ensina algo muito bom. Vamos lá, Verônica, é contigo. Amém, irmãos, paz do Senhor. Eu vou estar falando, né, dessa parte tão importante. Quando eu estava lendo a história da Sunamita, né, dessa mulher, eu achei uma coisa muito interessante, porque ela tinha um relacionamento com Deus.
E quando nós estamos num relacionamento, esse relacionamento ele não tem cobranças, no sentido que eu falo assim, quando ela preparou a casa dela para receber o profeta, lá no céu já tinha algo ligado com Deus, na questão pela qual a casa dela aconteceria um milagre. Então ali já estava tudo preparado, porque ela tinha um relacionamento com o Senhor. Ela sabia que aquele homem era um profeta de Deus. Quando ele passava lá, ela sabia que ele era um profeta de Deus, porque ela tinha relacionamento com Deus. E quando nós temos relacionamento, de novo eu falo, igual a pastora falou lá em essa questão da mão direita faz, a esquerda não deve fazer, está lá em Mateus 6,3. Porque às vezes nós fazemos pela pessoa e nós queremos mostrar para todo mundo que nós estamos fazendo para que nós tenha outros relacionamentos. Então, se eu faço algo para a pessoa, eu quero ganhar dela. Eu vou dar um presente para a Aline, esperando. Vou chegar lá no dia do aniversário dela, vou dar um presente para a Aline, esperando. Não, no dia do meu aniversário, a Aline vai me dar um presente. Então, eu vou dar, tá, Aline, um presente para você me dar no dia do meu aniversário. Então, esse tipo de situação, quando ele é recorrente, ele gera um desgaste nos relacionamentos. No relacionamento conjugal, no relacionamento com amizade. Às vezes você está plantando no relacionamento de amizade e você quer colher. Você não está realmente plantando ali de todo o seu coração. Eu falo, irmãos, porque isso às vezes acontece mesmo. E quando a gente percebe que a pessoa faz algo e que você fala, poxa, a pessoa não, eu nem lembrei dela, ela nem me cobrou, ela não falou nada. Então, quando a sunamita foi lá no profeta, ela não foi falando assim, eu te dei casa, eu te dei um quarto para você dormir, eu preparei a mesa. Não, ela não pediu. Irmãos, ela não pediu nem um filho. Porque, igual eu estou falando para vocês, naquela casa ia acontecer um milagre. Esse filho foi um filho da promessa que Deus deu. Porque ali naquele lar ele tinha relacionamento. Então, irmão, nós, nos dias de hoje, eu entendo que o que tem acontecido é para que nós dá uma freada aí e vamos nos relacionar com Deus. Será que vivendo essa situação você teria o mesmo posicionamento dessa mulher? Será que com o relacionamento que você tem hoje com Deus, você sabe falar assim, olha, eu estou passando por uma crise e eu vou lá na Aline, que eu sei que ela é uma mulher de Deus, e o Senhor vai usar ela para me dar uma palavra aqui de ânimo. Às vezes eu estou com uma crise de ansiedade, não, então eu vou lá. E a pessoa vai ter algo de Deus para falar para mim, para orar por mim, e isso vai acontecer. Porque nós temos que estar relacionados com Deus. Então, eu penso também que quando há muita cobrança, isso gera um sentimento negativo. Nós precisamos entender que a cobrança, ela tem que nos gerar um aprendizado. Será que vale a pena eu ter um relacionamento desgastado, com cobrança, e a pessoa ali morrendo? Não, não compensa. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender qual é o propósito. Aqui fala lá em João 3,16 que o amor ágape de Deus. E diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos ama. Ele não falou assim, eu estou entregando o meu filho, Aline, para você aqui na terra me servir. Não, ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher. Eu quero viver uma fé, eu quero viver um relacionamento diferente, eu quero participar do que está acontecendo e sair daqui crendo que é um propósito de Deus, o que nós estamos vivendo aqui, igual a Aline falou.
Então, irmãos, eu vejo que às vezes a gente se cobra porque nós temos a necessidade afetiva. Às vezes eu quero ser amiga da Joana, então, Joana, deixa eu te falar, eu gosto de tal música, vou te levar lá na minha casa, vamos lá tomar um café, e vou aquilo. Aí a Joana grava um CD, fica famosa. Falo, poxa, a Aline era de dentro da minha casa, meu Deus. E eu não tô lá, ela não mandou um abraço para mim. Isso eu tô cobrando, irmão, um relacionamento. Entende, Joana? Quando você ficar famosa, lembra de nós aqui, ó. Porque você sabe, né? Então, irmãos, quando a gente vê que a sunamita vai até lá, ela não chega lá no profeta e fala, ressuscita o meu filho, porque eu te dei tudo e agora eu quero de volta. Não, irmãos, ela tinha um relacionamento com o Senhor, ela sabia quem era o profeta, que era um homem de Deus. Ela preparou aquele ambiente porque ali haveria um milagre, como de fato aconteceu. Aquela criança, ela ressuscitou e viveu por muito tempo. Então, quando a pastora Michele falou disso, eu pensei, nossa, eu sou cheia de relacionamento, né? Eu quero estar com todo mundo, eu quero viver com todo mundo, na alegria, na doença, na tristeza, na morte. Mas eu não fico assim, poxa, eu estou doente aqui, ninguém vem me ver. Não, irmãos, porque às vezes a percepção que a pessoa tem, a personalidade que a pessoa tem, a vida que a pessoa tem, não condiz com a minha. Entende? Eu pensava assim, ó, quando eu estava grávida e tive um bebê ali. Gente, cadê o povo que não vem me visitar? Eu ficava o dia inteiro em casa esperando a visita de todo mundo. E ficava chateada. Até um dia que eu parei para pensar e analisar assim. Está todo mundo trabalhando. A minha vida parou. Só foi somente a minha. Mas não, a gente quer cobrar do outro. Poxa, nós somos amigas e você não foi me ver. Poxa, nós somos amigas e você não fez isso por mim, mas você fez por outro. Irmãos, é uma semente. Você planta, outro rega e outro colhe. Nem sempre você vai pegar lá. Às vezes você está ali orando pela pessoa, jejuando pela pessoa, orando. A pessoa converte, vai para outra igreja, fica uma bênção. Mas você orou, irmão, você semeou, você falou do amor de Deus, você falou da palavra de Deus. Então, irmãs, essa palavra, essa história, mexeu muito com o meu coração, em todos os sentidos. Quando ela falou do equilíbrio, quando ela falou do emocional, nós vemos, irmãs, que é uma mulher que está ali buscando de Deus. Ela tinha tudo. Tanto que quando o profeta pergunta o que ela quer, ela fala nada. E o outro que estava, que era Jazi, fala, olha, ela não tem um filho. Ela se agarrou na promessa. Quando elas falam que nós devemos procurar pessoas certas, é para isso mesmo. Porque às vezes você pega e a pessoa quer um conselho naquilo que ela quer se realizar. Um exemplo, eu quero separar. A Aline, eu quero separar. Aí eu acho a Aline que quer me reforçar isso, eu me grudo nela aqui, ó. Eu não quero ouvir a Andressa, que é uma mulher de Deus, que é pastora, falar assim, tá errado, minha querida. A palavra de Deus fala isso aqui, ó. Então, nos nossos relacionamentos, nós precisamos entender com quem nós queremos nos relacionar. Nós estamos lá no mundo, mas nós estamos influenciando ou sendo influenciadas? Nós estamos falando do amor de Deus ou ali, ó, sentando na roda e lá junto? Nós precisamos nos atentar. A nossa mente, ela trabalha o tempo todo. Então, quanto mais de Deus nós buscamos, quanto mais de Deus nós temos, mais as coisas do mundo não nos traz aquela vontade, eu quero ser, eu quero estar. Não, porque o Senhor, ele vem e supre tudo. O Senhor, ele vem e faz tudo. Então, quando ela subiu lá, ela tinha certeza que aquele profeta ia fazer alguma coisa por ela. Assim como, de fato, ele fez. Ele foi lá, orou e o milagre aconteceu naquela casa. Às vezes você tem tratado de alguém e pensado, poxa, por que eu estou aqui com essa pessoa? Às vezes ela é tão difícil, mas depois você vai ver o milagre na vida dela, o milagre na casa dela, o relacionamento que ela vai vivenciar com Deus ali naquele lugar. Amém? E eu conversando com uma pessoa e ela falou assim que como foi bom
quando ela convivia com outras pessoas, e essas amigas, às vezes, iam lá no dia do aniversário dela, fazia uma festa, dava presente e cortejava ela ao máximo. E aí, no dia do aniversário da amiga, ela esquecia, ela talvez não ligava, e aquilo gerou constrangimento. Até o momento que ela parou e falou assim para essa amiga: ó, não sou assim, eu sou desligada, eu esqueço. Eu sei que você me abençoa muito, mas eu não vou conseguir fazer isso com você. E aí ela falou quão bom foi. Porque assim, sabe essa questão de algema no relacionamento? Porque aí quando você é transparente também, Verônica, quando você fala a verdade, você dá direito para a pessoa te amar do jeito que você é. E aí, essa questão de excesso de cobrança não é legal. E ela falou assim que depois que ela falou, ela continuou sendo amiga da pessoa, mas sem cobranças. Então, nós, mulheres, eu confesso, olha, cadê meu presente? Cadê isso? Cadê aquilo? Porque a gente faz e a gente quer receber, né? Na mesma porção ou até melhor, né? Porque para superar, né? Só que traz relacionamentos assim pesados. E essa mulher não, ela foi, eu acho muito jóia que ela não atacou o profeta, ela atacou o que ela precisava. Ela não falou, olha, eu fiz e agora você tem que me devolver. Então, assim, cuidado nos seus relacionamentos. Às vezes nós projetamos relacionamentos e aí só que a gente tem que entender que o meu padrão é diferente da Verônica, da Aline, da Andressa, da Joana. Talvez a minha alegria é estar com você até madrugada. Mas talvez o seu sono é mais pesado. Dá um horário, né, Tiago? Que o sono pesa e aí ele já está assim, lá na cama dele, né? E eu acho muito legal porque eu amo o Tiago desse jeito. Eu já sei que ele já está lá ó, há muito tempo. E eu mais a Verônica conversando, até alta madrugada. Mas eu conheço já, e ele é transparente. O Tiago está aqui nos bastidores, mas quem conhece o Tiago sabe, gente. Ele dorme assim no chão, a festa rolando, no som de rock, ó, desnudando o irmão. E aí, irmão, eu convivo com ele dessa maneira. E aí eu não vou sair da casa dele chateado e falar assim, nossa, o Tiago nem estava dando moral para mim. Irmãos, se eu estava falando até 1h da manhã, era minha hora de ir embora dormir. E aí a gente quer cobrar, porque o meu padrão, se a conversa estiver boa, dá ali. Mas chega o horário de cada um, tem o limite de cada um, tem o jeito de cada um. Então a gente tem que prestar atenção sobre isso e entender que os nossos relacionamentos, aquilo que nós fazemos, tem que, sabe, ser leve. Ser leve. Não pode ser pesado. Eu não posso ser amiga dela pensando assim, poxa, se eu não fizer por ela, nós não vamos ser verdadeiras. A pessoa, ela está aprisionada, entende? Ela tem que entender que eu sou totalmente diferente dela. E às vezes, ela é amiga da Joana também, porque nós temos essa dificuldade. Às vezes nós nos relacionamos aqui, Aline, mas eu não quero que você relacione com a pastora Michele. Eu quero que você seja minha amiga, eu quero fazer tudo por você. Exclusividade, né? E às vezes, na hora da luta, a Joana não me procurou. Nossa, a Joana, naquela hora, não me chamou para orar. Irmãos, esteja orando mesmo assim, né? Esteja orando pelas pessoas. E o relacionamento, ele é feito com a transparência, com o amor, com a paciência. Porque às vezes eu falo assim, vamos lá na minha casa, Aline, tomar o café. Ela fala, não, eu não quero não. Eu falo, poxa, o que eu fiz com ela? Você gera tanta coisa na mente, onde nem existe. E às vezes eu tenho um relacionamento com ela, e às vezes eu deixo a minha mente agir, as emoções agir, e às vezes me perco. Eu falo, já que ela não quer, eu vou procurar outras pessoas que querem. E aí você começa a oprimir outras pessoas. Isso é verdade. Isso realmente acontece. Você fica até assim, nossa, deixa eu fazer minha lista de aniversário aqui. Eu vou chamar só quem tem filho. A Andressa não tem filho, não vou chamar. Ela não vai entender. Porque ela fala, poxa, eu sou amiga dela, por que ela não pode me chamar? Mas a gente vê que os relacionamentos, eles também são... Você fala a palavra? É em todos os momentos. Não é só naqueles momentos que são agradáveis a mim. É às vezes desagradável para outra pessoa também. Eu ouvi um não, eu entender que a pessoa não quer, eu quero viajar, a pessoa não quer. E isso acontece, de fato, nos relacionamentos até de casamento.
A gente fala, eu quero um homem romântico, e o homem não é. Tem que aprender, a mulher tem que ensinar que o dia dos namorados tá aí, e ela Fica quer uma a dica, hein? surpresa, Fica a dica, fica a dica. entendeu? Nos relacionamentos conjugais. Porque às vezes o homem está trabalhando e a mulher está lá. Cadê você? Vem embora. Entendeu? Olha os defensores aí. A pessoa está ali, mas pode sim ser ensinado. O romantismo pode ser ensinado, o companheirismo. Às vezes, irmãos, porque eu sei que os irmãos, tem irmão aí assistindo também a live, às vezes vamos lá fazer uma visita. O irmão fala, não vamos não. Acompanha sua esposa na visita. Vai junto. Vai orar com o esposo da outra irmã. Vai falar de Jesus para ele. Às vezes aquela casa precisa. Então os relacionamentos não são só de amizades. Não são só com Deus. Às vezes é com o esposo, é com o namorado. Você está cobrando algo que você nem está casada ou casado. E está cobrando. Não, eu estou namorando. Se você não for, nós vamos terminar. Aquele jogo, né, irmã? De ameaça, de chantagem. Então, nós devemos nos apegar a quem? Àquele que nos amou primeiro, que conhece o nosso coração, que trabalha no nosso íntimo. É o Senhor. Aleluia! Eita! Dimensão. E agora eu quero ouvir a minha pastora também. Pastora Joana. Já vivi isso antes. Calma aí, o mesmo Deus que fez vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, esse é o nosso Deus. Eu me deparei com a doença, eu me deparei com a circunstância ruim, e me vi no espelho. Eu me vi realmente vivendo o que muita gente vive hoje e não admite que vive. Né? A gente serve um Deus desconhecido. E as pessoas têm muita dificuldade de assumir, de admitir isso. E eu quero dizer para você hoje, não espere o dia mal chegar para você reconhecer isso. Que a gente vive e canta de um Deus que está muito distante da gente. Porque a música, ela causa arrepio. Entendeu? Se a gente canta bem, e a gente tem músicos aqui, tem notas que se você fizer, é batata. A pessoa vai chorar, isso vai, né, vai mexer com a alma da pessoa. Então, a gente cantou muitas canções que choramos cantando e fizemos muitas pessoas chorarem. Mas nós não conhecíamos o Deus que nós estávamos cantando. E eu conto esse testemunho como adoradora, né, que eu realmente conheci o Deus da música Oceanos durante esse processo. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo, né? E a minha fé será mais firme em tua presença. E quando a gente fala isso, eu vivi isso. Eu vi a minha fé sendo revelada. Eu me vi descobrindo uma fé que eu havia esperado. Mas a gente valoriza muito esses milagres extraordinários, não é verdade? O Cid e eu, nós temos muitos milagres para compartilhar, de situações que nós víamos mesmo a mão do Senhor, guardando a nossa casa, guardando a nossa família. Mas quando eu me deparei com essa situação, eu falei assim, poxa, eu não vou me desesperar. Calma aí, eu já chorei. O choro faz parte. O desespero também faz parte, porque afinal de contas eu sou humana. E eu amo admitir que eu sou humana, pecadora, errante. Sabe, porque eu sei que o Senhor me ama ainda assim. Tanto que eu tenho bastante dificuldade de me apresentar como pastora. Eu não costumo fazer isso. Não me sinto a mais do que ninguém por conta disso. Porque de fato, em alguns momentos do tratamento, eu me senti mais amada por Deus do que outras pessoas, eu confesso. Né? Assim, eu me senti muito amada pelo Senhor. Eu me lembro no dia que eu tive que raspar a cabeça, porque já não dava para controlar mais, só que ir de um lado do outro. E
foi um dia muito difícil, eu achava que eu não ia chorar. Eu achava que estava tudo bem, assim, sabe? Mas é mentira. O cabelo é importante para a mulher, sim. É tão importante que eu estou numa fase que eu não sei o que eu quero ainda, né? Se eu quero ficar loura, se eu quero, né? E, enfim, tá tudo bem. Estou muito feliz. Eu descobri hoje que eu carrego dentro de mim uma fé inabalável, que o cabelo não, sabe, tá aquém disso. O inchaço das medicações, sabe, tá muito aquém daquilo que Deus fez, daquilo que Ele continua fazendo, daquilo que Ele vai tornar diante de uma situação difícil da sua vida. Você fica perdido, você vai errar. A Sunamita fez o quê? Se posicionou. Opa, calma aí, pensa rápido. Mulher tem uma habilidade fantástica para pensar rápido, não é? Então ela se posicionou e teve foco. Opa, eu tenho que ir ali, é ali que eu tenho que ir. Eu me posicionei e decidi olhar por cima dos montes. É lá. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, é de lá que vem. Deu não sei o que no pulmão, é metástase, não sei o que. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vai ficar tudo bem. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele pode fazer infinitamente mais. Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a vida. E quando eu me conscientizei de que havia sobre mim um peso de glória, eu decidi que eu seria a bênção na vida de quem eu cruzasse o caminho. Então, eu orei no meu ambiente de quimioterapia, todas as vezes, depois desse dia do posicionamento, eu orei por toda a minha equipe de enfermagem, por todos os pacientes. Eu terminava a minha quimioterapia, eu levantava e as enfermeiras já sabiam, ela vai orar. E todo mundo já vinha e nós orávamos ali, eu abençoava o povo. Eu tive uma experiência tão linda hoje, que eu não sei se ela vai estar assistindo ou não, a doutora Tuane, foi a minha cirurgiã. E a Tuane entrou na minha vida no dia, meu Deus. E a médica falou, vai ter que fazer assim, assim, assim. Daí a minha outra mãe, a pastora Vanessa, mais ligada do que o 220. Não, vamos atravessar, então já vamos no hospital ali para ver. Chegamos lá, a tal da doutora Tuane estava atendendo. Tinha sido indicação da mastologista. E aí tinha uma desistência. Porque Deus, Ele encaminha tudo no processo. Deus, Ele disse que estaria comigo em todo o tempo. E que Ele colocaria pessoas das quais Ele tinha um propósito. Então eu fui entendendo o propósito. Conheci a Tuane e, meu Deus, eu fiquei amiga da minha cirurgiã. Daqui um dia a gente sai para comer. E ela pediu um vídeo como testemunho do tratamento, que ela vai começar um outro processo agora na vida dela aí, né, de hospital e tal. E pediu também para que eu relatasse um pouquinho do que foi a participação dela, médica, durante o meu tratamento. E eu, com muita gratidão, fiz um vídeo de 2 minutos, chorando, mas chorando muito, porque ela tinha acabado de chegar de um dia muito difícil. E ela estava chorando porque eu tinha acabado de ser uma bênção na vida dela. E lá atrás eu já havia passado algumas situações com ela, das quais eu pude ser bênção na vida dela. Mas hoje, de uma forma muito especial, mesmo já não tratando, não tendo que estar com ela sempre, eu pude abençoar a vida dela. Sabe? Então, assim, a fé que nós carregamos, ela é uma bomba. Lenço de tudo que é jeito. E no 3º dia que eu estava careca, eu me achei a careca mais linda do mundo. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Só quem é capaz de fazer você se olhar sem cabelo e se achar bonita é o próprio Deus. O Deus que te criou, o Deus que tem um propósito naquela doença e faz você olhar se aceitando. Eu não aceitei a doença. Na minha igreja hoje, tem uma moça que me emociona muito. A mãe dela me viu um dia dentro de uma loja lá em Campinas. Chegou em casa e falou para ela assim, filha, vamos rapar essa cabeça logo. Eu acabei de ver uma moça lá na Marisa e ela estava toda careca mesmo, com brincão.
e super sorridente e tal. E eu não sei qual que é a doença dela, mas eu vim embora, eu nem comprei o que eu queria para poder te falar. Vamos rapar logo. Eu achei que ela tivesse câncer, na verdade não era câncer. Ela havia descoberto há pouco tempo que ela era soro positivo. Então, assim, tinha caído o cabelo, ela estava com dificuldade de admitir, de rapar. E no domingo ela aparece de cabecinha raspada na igreja. E aí no domingo, quando acabou o culto, ela me procurou e falou assim: pastora, eu posso vir aqui um dia conversar com você e tal? Eu falei assim: claro que pode. E aí nos apresentamos. Na terça-feira ela foi lá e eu fui atendê-la. E ela me conta essa história da mãe dela. Eu não a conhecia. A mãe dela me viu. Existia uma bomba ali. Existia a presença do Espírito Santo. Ela chega em casa, compartilha com a filha. Elas saem em Campinas para procurar uma igreja para ir. E elas entram na igreja que eu estava. Essa menina voltou para os caminhos do Senhor. A doença está estabilizada. Ela se tornou uma filha, um membro da nossa igreja hoje. E eu acho muito impactante isso, porque eu nem a conhecia e Deus já havia planejado tudo. Sabe? Então, num momento difícil, no momento da dor, não é tempo da gente cruzar os braços e o mundo acabou, autocomiseração, coitadinha de mim, né? Olha para mim, eu estou morrendo. Não. Calma aí que eu vou te apresentar o meu Deus. Meus pastores, se estiverem nos assistindo, eles são testemunhas disso. Eu faltei 3 cultos em todo o meu tratamento, porque eu pedi ao Senhor. Durante o tratamento, Deus ele falou para mim que a doença não era para a morte, que a doença era para a vida. E que, através disso, o Senhor traria vida ao que estava morto ao meu redor. E eu pude ver muitas coisas revivendo. No momento da dor, o Senhor, ele faz florescer. Então, o momento da dor, ele é um momento muito oportuno da gente viver os maiores milagres de Deus. Quando o dia mal chega, é normal que a gente chore, é normal que a gente se sinta incapaz, muitas vezes até inferior. E aí nós temos a psicologia, nós temos terapia, temos tantas coisas que podem auxiliar nesse processo. Mas acima de tudo, nós temos um Deus que já determinou o tempo exato de todas as coisas. O Deus que decretou: olha, dia 2 de maio você vai receber o primeiro diagnóstico. Dia 15, dia 16 de maio você vai receber a confirmação que você está com câncer. Em outubro, enquanto nós adorávamos ao Senhor, eu senti a presença do Deus que eu cantava nas canções, mas agora eu já o conhecia de forma diferente. E aí eu falei: opa, eu conheço essa mão aqui. Eu conheço essa mão. E não é a mão das músicas que eu cantava. Era a mão que realmente estava me resgatando todos os dias. A mão do Senhor me salvava de mim mesmo, porque, meu Deus, o Senhor nos resgata da gente mesmo todos os dias. O que seríamos de nós se não fosse a mão do Senhor? E mesmo conhecendo tantas coisas, nós nos perdemos em nós mesmos. Todos os dias corremos o risco de sermos levados pelas correntezas da vida, pelas enxurradas da vida. E se não for a mão do Senhor nos puxando e nos trazendo de volta para o centro, meu Deus, o que seria de nós? E aí, no meio daquela canção, eu falei: eu conheço essa mão. E agora não é só a mão que eu cantava, mas é a mão que eu realmente tenho sentido todos os dias. E aí eu fechei os meus olhos e eu não parei de cantar, mas eu falava no meu espírito: Deus, o Senhor está aqui. E o Senhor pode arrancar esses tumores agora. Eu não disse para ele: arranca. Eu não dei uma ordem a Deus. Eu disse a ele: já que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor pode. Não custa nada o Senhor descer a mão que estava aqui. Eu senti a mão dele na minha cabeça. E quando eu fechei os meus olhos, eu pedia para que ele entrasse com as mãos em mim e arrancasse. Eu falava: o Senhor pode. Se o Senhor quiser fazer agora, o Senhor pode fazer. E ele fez. E eu senti a mão do Senhor arrancando. Quando acabou o culto em outubro, dessa experiência, eu anunciei para todo mundo que eu estava curada.
Porque eu tinha convicção. A fé é a certeza. As pessoas olham e falam assim, você está louco. Mas opa, eu conheço. Eu conheço essa mão que está me tocando. Agora eu conheço essa mão. Agora eu conheço essa voz. E eu conheço de verdade. Eu não conheço só de ouvir falar. Agora eu estou conhecendo de verdade. Então, quando a mão do Senhor vem, quando a presença do Senhor vem, a gente fala, opa, eu conheço essa presença aqui. Eu já estive com essa presença. Eu sei quem é que está aqui. Da mesma forma que quando a gente sabe que não é a presença do Espírito Santo, a gente fala, nossa, tem alguma coisa estranha aqui. Parece que eu não pertenço a esse ambiente. Não é? A gente sente. A gente entra em lugares, a gente entra em situações, às vezes, que você pensa que é de Deus, né? De repente você abre os olhos e fala, não estou sentindo aquela presença aqui. O que eu estou fazendo aqui? E eu anunciei para todo mundo, naquele dia, e faltavam 9 sessões de quimioterapia. E Deus, Ele tem pressa. Deus, Ele tem pressa de usar os seus profetas. Deus, Ele tem pressa de dizer que Ele é Deus, que Ele continua fazendo. De vez em quando, Deus, Ele vai usar de situações, Ele vai permitir algumas situações difíceis no meio da igreja, no meio de pessoas que são amadas, na vida de pessoas que as pessoas vão olhar e falar, nossa, mas por que fulano de tal? E por que não fulano de tal? Foi o que o Cid disse, por que não a Joana? Inconscientemente o Cid estava dizendo assim, eu conheço a minha esposa, eu sei a fé que ela carrega dentro dela. Eu sei que ela pode passar por isso. Por que não ela? E se fosse com outra pessoa que não tivesse essa estrutura? E foi assim que nós passamos por isso. Sabe? Foi assim que a Sunamita passou por isso. Se posicionou. Ela teve um foco. E aí lá em janeiro, quando a gente pegou o exame que dizia que eu estava com câncer de novo, eu tive a minha fé testada. Naquele dia, eu me vi totalmente humana, limitada, errante. Porque eu duvidei de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de falar das nossas limitações e de quando a gente questiona Deus. Naquele dia eu questionei o Senhor. Na segunda-feira, na terça-feira, a Poliana, que é a pastora lá na igreja também, ela é minha vizinha de porta, ela dizia assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, isso aqui não está certo. Deus já fez, Ele falou, está fora do lugar. E aí ela me trouxe de volta a realidade. O que eu estou fazendo? Na quarta-feira o Cid ia pregar, e a médica mandou repetir o exame. E indo para a igreja, ele dizia assim para mim, amor, você não tem nada, você está curada, e não sei o quê. Quem já viu o Cid pregar sabe que é do reteté, né? E não sei o quê, e bababá. E ele pregou sobre fé aquele dia com uma autoridade, com uma ousadia de alguém que sabia do que estava realmente falando. E isso é fé. O exame estava dizendo uma coisa, mas calma aí, Deus falou, está falado, eu já sei. Ó, tetelestai, está consumado, já aconteceu. E eu falei assim para ele, calma, amor, porque se for, a gente já está preparado. E aí quando a gente refaz os exames, pega tudo, chega na sexta-feira no médico. O médico olha e diz, Joana, você não tem absolutamente nada. Você não tem absolutamente nada. E eu recebo uma palavra de uma tia do Marquinho, que é amigo nosso que está passando por um processo também de câncer, que na quarta-feira ela não me conhece, ela não sabia de nada, e eles estavam orando por mim. Todos os dias eles oravam pelo Marquinhos e tiravam tempo para orar por mim. E ela se levantou e disse, olha, eu não conheço a Joana, mas Deus disse para mim aqui agora, enquanto eu estava orando, que o diabo queria colocar um câncer na voz dela, na garganta dela. E que ela recebeu um diagnóstico por esses dias, eles não sabiam de nada. E Deus está me dizendo agora que hoje Ele decreta por absoluto a cura na vida dela. Era numa quarta-feira, era o dia que o Cid estava dizendo, você não tem nada, você está curada e não sei o que. E realmente, naquele dia, o Senhor
mais uma vez, chancelou. E aí ela disse assim, quando eles receberam a notícia que eu liguei para compartilhar desse milagre, que eu soube que eles haviam orado por mim e soube dessa palavra que Deus havia dado para ela, ela disse assim, o diagnóstico não estava errado. Foi Deus que mudou o diagnóstico. E eu prefiro acreditar nesse Deus que faz milagres do que acreditar simplesmente que estava errado o exame. É pouco demais isso. Eu prefiro acreditar que na segunda-feira eu recebi um diagnóstico de BIHARD 6 e que na sexta-feira eu estava curada para a glória de Deus, porque Deus, Ele faz isso. Deus, Ele faz isso. Então, eu quero hoje te motivar a continuar crendo no Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei, está longe de nós, a gente não consegue mensurar a dor de perder um filho. Talvez alguma mãe que está nos vendo já passou por essa dor, e é uma dor que, meu Deus, ela vai durar talvez até o fim dos seus dias, até a eternidade, até no dia que o Senhor te levar. Mas o que eu sei é que o Deus que nós servimos, o Deus da Sunamita, é o nosso Deus. É o Deus que te traz para o centro, é o Deus que te fala, ei, se posicione porque eu quero fazer um milagre na tua vida. Não se abale com o que você vai encontrar no meio do caminho. Não se distraia com o que você vai encontrar no meio do caminho. Tenha foco. Você sabe que o seu Deus, Ele pode fazer. Ele vai continuar fazendo. E creia nisso, que a sua fé nesse tempo de dor, no tempo difícil, que a sua fé seja descoberta agora. Que você consiga, no meio da dor, conhecer esse Deus maravilhoso que nós servimos. Que você possa vivenciar milagres do Senhor, como a Sunamita vivenciou, como eu vivenciei há pouco tempo. E como você vai vivenciar, e daqui uns dias vai estar compartilhando também do milagre que o Senhor fez na sua vida. Amém? Acho que o que fazer para a fé crescer é continuar crendo. É olhar por cima dos montes. É se lembrar que você já viu essa cena em algum lugar. E isso não é um déjà vu. Tá? Deus é o Deus do impossível. É aquele que era, que é e sempre será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Amadas, viva e compartilhe. Nós estamos aqui, né, sendo ministradas. E nós vamos, você que está no Instagram, nós vamos ouvir a Joana cantar essa música, é claro, né, irmãos? Mas eu convido a você a fazer o que nós vamos fazer aqui. Nós temos aqui 5 mulheres. A Aline, ela é uma adoradora do Senhor. Aliás, a voz linda. Ela toca, ela prega, ela faz seminário. Ela é aquela dinamite, né? Verdade. Tem aqui a Verônica, que serve ao Senhor desde os 7 anos. E vinha para essa igreja pequenininha louvar ao Senhor. Ela veio sozinha. A família dela foi alcançada. Alguns ainda estão no caminho, mas ela continua servindo ao Senhor. Está aqui a Andressa, que já vivenciou milagres dentro do lar dela, que eu posso compartilhar. Na mesma época que nós estávamos passando aqui, o Gabriel, a Joana estava aqui. Nós oramos pelo Gabriel. Gabriel, se estiver nos ouvindo aí, era meningite. Ele estava muito ruim e Deus executou o milagre. Temos a Joana aqui, que o testemunho dela está aí para você, uma adoradora. A Andressa também é uma adoradora. A Verônica faz parte aqui da Adoração com Danças. Tá? E está aqui eu também, que sirvo ao Senhor desde os meus 12 anos. Já tive situações muito difíceis. E a minha fé, a fé no Deus que eu sirvo, me sustentou e tem me sustentado até hoje. E eu convido a você a ficar em pé também. Nós vamos ouvir essa canção, adorando ao Senhor, adorando, ouvindo ela. E eu convido a você que está nos ouvindo agora. Isso. Vai dar uma pausa aqui, mas eu convido você que está nos ouvindo aqui. Levante-se.
Vamos orar. Ela vai adorar e você vai levar. E eu quero convidar você a cantar com a gente. Amém? Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Se você souber, vamos cantar juntos, amém? Deus conhece tua estrutura e sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para